Alain de Alcho para todos os irmãos. Bom, irmãos, estamos aí para lançar mais uma live, né? Essa já é a segunda live que eu faço falando sobre as 70 semanas de Daniel. Por que eu estou falando sobre as 70 semanas novamente? Porque nós já fizemos várias lives aí falando sobre as 70 semanas de Daniel. Porque elas mostram o tempo do fim. Inclusive, o ano passado, né? Hoje já podemos falar agora o ano passado, 2024, nós fizemos uma live mostrando a data do ano 73 na Guerra de Massada. Porque a Guerra de Massada é a chave para entender a revelação das 70 semanas. E aí nós aguardamos o arrebatamento em abril de 2024. Não aconteceu. Então o que acontece, irmãos? Todos esses estudos que eu faço aqui, eu faço baseado na data que os historiadores colocam na história dos acontecimentos ali. Eles colocam na história aquilo que aconteceu, eles colocam a data. E nós fazemos essas lives em cima dessas datas. Eu vou até colocar dois quadros aí agora na tela. Eu vou colocar um aí. O primeiro, esse aí, ó. Esse foi feito ano passado. Aí, ó. Os irmãos podem ver aí que eu coloquei a Guerra de Massada lá em cima do quadro lá, acontecendo no ano 73. A Guerra de Massada é a chave para entender a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24, a profecia das 70 semanas. Então, não aconteceu por quê? Porque tem historiadores que falam que a data é o ano de 74. Então, agora nós adentramos 2025, já falando nessa data, a data de 2024. A profecia é a mesma. O dia, o mês é o mesmo, o mês de Nissan, para acontecer o arrebatamento, para Yahshua voltar no final dos tempos também. E o dia é o mesmo, é o dia 15 de Nissan para acontecer o arrebatamento. Não mudou nada. A cronologia das semanas é a mesma. Então agora o quadro, o que nós temos que fazer com o quadro? Nós temos que só pular um ano para frente. Eu baseei no ano 73, não é? Agora eu vou fazer um cálculo em cima do ano 74, porque são vários historiadores. Uma parte deles fala que a Guerra de Massada aconteceu no ano 73. A grande maioria fala que aconteceu no ano 74. E a Guerra de Massada é a chave para entender a profecia. Coloca o cartaz aí, irmão. Aí, para os irmãos verem. É isso aí, ó. Agora coloca aquele outro quadro lá agora para os irmãos verem. Agora que nós não mudamos nada. Nós estamos dentro, falando as mesmas coisas, porém só mudamos o ano. Então muitas pessoas vão dizer, Romildo está marcando uma nova data. Não. Eu estou calculando em cima dos historiadores. Esses historiadores agora falaram que a Guerra de Massada ocorreu, foi no ano 74. E ela é a chave para entender a profecia. Então, se tivesse ocorrido no ano 73, o arrebatamento aconteceria em 2024 e Yahshua voltaria em 2031. Como não aconteceu, agora nós vamos basear no ano 74. Então, o arrebatamento tem que acontecer em 2025 agora, em abril, e Yahshua voltar em 2032. Por quê? Porque a profecia de Daniel, ela é uma profecia que começa lá no Império Babilônico e vai até Yahshua voltar nas nuvens para destruir o Império Romano. Daniel falou sobre a profecia da estátua de Nabucodonosor, falou sobre a profecia do pequeno chifre, capítulo 8, falou sobre a profecia das 70 semanas, falou também no capítulo 11, todas essas profecias que ele traz ali, ele traz com respeito aos impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E ele mostra que esses impérios têm início para começar e têm fim para terminar, com data e tudo. Então, não é nós que estamos criando isso aqui, não. Está dentro das escrituras. Por isso que aquela parte, ninguém sabe o dia nem a hora, cai por terra. Porque o profeta Daniel, ele dá datas para Yahshua voltar para estabelecer o reino milenar. Ele dá data. Então, nós temos que correr atrás dos historiadores e olhar a profecia para poder conseguir interpretar ela. Vou ler novamente, toda vez tem que ler a Wikipédia, que ela vai mostrar, mais uma vez, que a profecia mostra o fim da era, o fim do mundo, o fim da era. Vamos lá. Não, primeiro o outro, né? Tem esse aí. Ó, as 70 semanas, hebraico antigo, 7 de 7, 77, ou ainda 70 vezes 7, que em inglês é traduzida tal. É uma profecia referida no capítulo 9 do livro bíblico do profeta Daniel, ou Daniel, que é o original, né? Que é pai de Baal. Um dos livros do Antigo Testamento, no cristianismo ou do Tanakh. No judaísmo, que para a maioria dos estudiosos se refere ao juízo final da humanidade, o surgimento do Messias, do Mashiach,
e na visão dispensacionalista também ao surgimento do anticristo, do antimachia. Ela mostra a chegada do Machia, que é Yahshua, e a chegada do antimachia, do anticristo. É, sem dúvida, a profecia mais complexa encontrada na Bíblia, ou Tanakh, e de difícil compreensão, exigindo amplo conhecimento exegésico e escatológico, pois supostamente comprova a veracidade de Yahshua como o Machia, o Messias, através de seus cálculos, e também prevê a época do fim do mundo. Beleza? Se quiser colocar outra parte, aí fala que ela é proibida de tentar interpretar pelos líderes lá, eles tentou proibir as pessoas de calcular ela. Muitos estudiosos cristãos e judeus como sendo uma profecia polêmica, proibida da tentativa de interpretação, e entendida como selada pelo próprio Criador para ser compreendida, ou seja, para ser revelada apenas no fim dos tempos. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Algumas pessoas falam assim, sela o livro porque essa profecia só será revelada no fim dos tempos. Tem tradução que fala desse jeito. A profecia das 70 semanas de Daniel constitui um quebra-cabeça cronológico que se inicia durante o cativeiro babilônico e termina no fim do mundo. Então, beleza, só tem. Só mostrando, então, que ela mostra o início dos impérios e o fim da era. E mostra com datas. Por isso que eles falam, não fica calculando, não. Quer proibir as pessoas de calcular ela. Então, o que acontece? Vou ir passando aqui para frente. O mais importante de tudo, ainda que não aconteça nesse ano agora, é nós termos ganhado a revelação do nome do Eterno, que é Yahweh, e do nome do seu filho, Yahshua Mashiach, ser emergido nesse nome, Yahshua Mashiach. O arrebatamento vai acontecer, ou que seja nesse ano, ou que seja no próximo, vai acontecer. Mas, de acordo com a data da profecia aí agora, se essa data está correta, tem que fechar, a profecia tem que encaixar, porque é uma revelação que vem do Eterno, é uma cronologia. E hoje eu vou mostrar detalhes nessa profecia que eu não mostrei em outras vezes que eu fiz ela aqui neste canal. Tem detalhes que eu não mostrei. Hoje eu vou mostrar detalhes aqui tremendo. Então vamos lá. Antes de eu falar sobre essa profecia, antes de eu passar um vídeo aí na tela, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Para entender essa profecia, nós temos que entender o calendário do Eterno. Daqui a pouco eu vou falar isso no vídeo que eu vou lançar aí agora. Eu fiz um quadro, eu vou lançar o vídeo. Os irmãos vão ver o quanto ficou bom, ficou tremendo. Então, para entender a profecia, essa profecia tem que entender como é que funciona o calendário do Eterno. Eu vou mostrar lá que o calendário do Eterno é feito de 7 vezes 7 com ano jubileu. E para entender essa profecia, nós temos que entender qual é o primeiro mês do calendário do Eterno. O Eterno falou para Moisés em Êxodo capítulo 12 que o primeiro mês para ele seria o mês de Nissan, que no nosso calendário cai entre março e abril. Na maioria das vezes é abril, 90% cai em abril. Mês de Nissan. E o início da contagem é o dia 15 de Nissan, o início da contagem das 70 semanas. O início da contagem das 70 semanas é o dia 15 de Nissan, e o mês é o mês de Nissan. Tem que entender isso. Por isso que Moisés saiu do Egito no dia 15 de Nissan. Números, capítulo 33, versículo 4. Isso começou lá em Gênesis, irmão. Daqui a pouco eu vou falar isso. Essa contagem não começou, não foi com Moisés, não. Começou lá em Gênesis, quando Adão caiu lá com Eva lá e o Eterno matou o cordeiro. Daqui a pouco eu vou falar isso. Então, o dia 15 de Nissan inicia a contagem das 70 semanas. E tem que terminar no dia 15 de Nissan. Por isso que o arrebatamento acontece no dia 15 de Nissan. Porque é quando vai se iniciar a última semana. O arrebatamento acontece com a abertura da última semana, a semana de número 70, ela acontece com o arrebatamento dos vencedores, do filho varão. Na hora que ele é arrebatado no dia 15 de Nissan, a semana acabou de ser aberta. A última semana. Então, eles saíram no dia 15 de Nissan, Israel entrou no dia 15 de Nissan dentro da terra prometida. Neemias também recebeu o decreto no mês de Nissan, Neemias 2, versículo 1. E provavelmente, ou seja, com certeza foi no dia 15 de Nissan, porque tem que fechar, começar no dia 15 e terminar no dia 15 de Nissan. Então, irmãos, eu vou colocar aí o vídeo que eu fiz para os irmãos, eu fiz um quadro bem grande, explicando as 70 semanas, e depois eu vou voltar para esse quadro para nós adentrar mais ainda nesse assunto, ok? Vou colocar o vídeo, vai passar de 3 partes aí. Então, meus irmãos, olha aqui que quadro tremendo, que coisa maravilhosa, ó. Esse quadro aqui
Esse quadro aqui eu fiz para aqueles irmãos que têm dificuldade para entender a profecia das 70 semanas. Através desse quadro aqui, esses irmãos vão poder entender ela mais corretamente, vai ter mais facilidade para eles entenderem essa profecia. Esse quadro aqui eu fiz na casa aqui do lado, na casa do meu irmão, não tem ninguém morando, eu resolvi fazer esse quadro aqui. Então eu fiz esse quadro aqui para ficar mais fácil para os irmãos entender a profecia das 70 semanas. Mas antes de eu entrar aqui na questão da profecia das 70 semanas, eu gostaria de dizer para os irmãos algo que os irmãos não veem no YouTube. Veja bem, meus irmãos, para entender a profecia das 70 semanas, primeiro nós temos que entender como é que funciona o calendário do Eterno. Já falei isso em vários vídeos meus aí que eu lancei aí no canal Atalaia Dial e no canal Última Hora. Então, para entender a profecia das 70 semanas, primeiro nós temos que entender como funciona o calendário do Eterno. Porque a profecia das 70 semanas, ela é feita em cima do calendário do Eterno. E aí o que acontece? O calendário do Eterno, ele é feito de semanas de anos. E ele também é feito de jubileus. Esses 7 que estão aqui são semanas de anos. Esses vermelhos são jubileus. Então o calendário do Eterno é constituído por semanas de anos e por jubileus. Por isso que no livro de Levítico, capítulo 25, o Eterno fala com o povo dele. O meu calendário será assim, vocês vão contar 7 vezes 7, que é 49 anos. E aí o 50º ano é um ano jubileu. Vocês vão tornar a contar 7 vezes 7, 49 anos, e vão chegar em outro jubileu. E assim por diante. Por isso que aqui eu iniciei em um jubileu. Aí vem 7 vezes 7, chega em um jubileu. 7 vezes 7, chega em outro jubileu. São semanas de anos. Cada 7 desses aqui são 7 anos. Então 7 vezes 7 são 49 anos. Aí chega-se em um ano jubileu. Entendido isso aqui agora, nós podemos então adentrar na profecia das 70 semanas. Os irmãos vão ver como que no quadro a coisa fica mais clara, mais fácil de entender. Então vamos lá, meus irmãos. Eu vou partir do ano 418. Por quê? Porque no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1, Neemias compareceu perante ao rei e falou com o rei que a cidade dele estava desolada, estava destruída, Jerusalém, Yal-Shalom. E aí o rei deu um decreto para ele ir reconstruir Jerusalém. Em que ano? No ano 418, antes da morte de Yalcha. Yalcha morreu no ano 32, anos 418 antes da sua morte. Se for para nós contar antes do nascimento de Yalcha, seria o ano 448. Por isso que os teólogos falam que a data do decreto de Neemias aconteceu no ano 444 ou 445. Alguns teólogos põem 457 para poder alinhar de acordo com aquilo que eles querem trazer para as pessoas. Mas a maioria fala que é 444 ou 445. A data correta é 448, antes da morte de Yalcha. Mas eu estou pegando antes do nascimento de Yalcha. Mas eu estou pegando antes da morte de Yalcha. Antes da morte de Yalcha, Yalcha morreu com 30 anos. Então 448 menos 30 é 418. Aqui foi dado o decreto. Eu estou pegando antes da morte porque é a morte que importa para nós. Porque foi na hora que ele morreu que veio a nossa redenção. Não foi na hora que ele nasceu, não. Então vamos partir daqui agora. Aí primeiro eu quero estar lendo então Daniel, capítulo 9, versículo 24. Vou estar lendo nessa tradução aqui, chama Tanakh. Só tem o Velho Testamento. Ela está escrita em hebraico de um lado e em português do outro. É uma tradução muito fiel. Foi um irmão que me deu lá do DF, lá do Brasil. E aí, nessa tradução aqui na Bíblia de Jerusalém, está melhor traduzido o versículo 25 do capítulo 9 de Daniel. Então eu quero estar lendo nela, para os irmãos verem que ela traz uma tradução mais correta. O versículo 25 e 26. É importantíssimo para nós entender essa profecia. Então vamos lá. Daniel 9, versículo 24 diz assim nessa tradução aqui: 70 períodos, ou seja, 70 semanas, foram decretadas sobre o teu povo. O Eterno falando para Daniel. O povo aqui é os judeus, os Yaldim. E sobre a cidade santa, para dar fim à transgressão, cessar o pecado, perdoar a iniquidade e promover a justiça eterna. Está vendo aí, irmãos? Confirmando a visão e a profecia e consagrando o santo dos santos. Então o Eterno falou assim: está sendo decretado para o teu povo 70 semanas. 70 semanas são 490 anos. Isso fora os anos jubileu. Porque as 70 semanas estão dentro de ano jubileu.
esse de vermelho aqui, tudo é jubileu. Tá vendo? Até aqui. Até aqui nós chegamos nas 70 semanas. Tá vendo aqui? Então são anos jubileus. Dentro das 70 semanas tem 10 jubileus. 70 semanas são 490 anos. 7 vezes 70 é 490. Mais 10 jubileus, 500 anos. Então, para deixar claro que as 70 semanas está dentro de 10 jubileus. E aí, tudo isso tem que acontecer. Cessar o pecado, trazer a justiça eterna, consagrar o santo dos santos, perdão dos pecados e iniquidade. Então, vamos lá agora, o versículo 25, ele diz assim. Na Bíblia de Jerusalém também, ela traz uma tradução mais correta que as outras. Saiba e compreende, desde a proclamação da ordem para restaurar e retificar Jerusalém, e Al-Shalom, até que seja ungido um príncipe, um líder, passar-se-ão 7 períodos, 7 semanas. Então essa tradução aqui ela é melhor. Ele falou, a partir da hora que foi dado o decreto para reconstruir Jerusalém, a partir da hora que Neemias pegou o decreto na mão do rei, vai passar-se 7 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vocês vão chegar até ungido, até que seja ungido um líder. Até que um líder seja ungido. Então quem foi esse líder que foi ungido depois que passou 7 semanas? Eu quero trazer um entendimento aqui que eu não trouxe em nenhuma das outras lives, nenhum dos outros estudos meus com respeito às 70 semanas. Eu quero mostrar aqui que tem 2 ungidos na profecia das 70 semanas. Aqui eu estou começando a falar do primeiro. O primeiro ungido, ele vem depois de 7 semanas. Ele vem nesse ano jubileu, que é o ano 368, antes da morte de Auschwitz. Quem que é esse ungido aqui? Eu coloquei aqui Joiada ou Joana. Eu vou ficar com Joana. Joiada e Joana era filho de Eliasabe. Eliasabe era um sumo sacerdote na época de Neemias. Então depois de Eliasabe, o ungido aqui é quem? Joana. Joana é irmão de Joiada. Joiada foi consagrada a sumo sacerdote depois do pai dele, Eliasabe. Depois da morte de Joiada, veio Joana. Joana, seu significado é o mesmo que Yal-Hana. Yal é gracioso. Aqui, onde está aqui? Daniel 9, versículo 25. Então, depois das 70 semanas, depois de 7 períodos, vai ser ungido um líder. Quem? Joana. Quando nós chegamos no livro de... Daqui a pouco eu vou falar sobre isso de novo. Vou dar continuidade na live aí com o quadro branco. Eu vou falar sobre isso aqui de novo. Então, Joana está lá na genealogia de Yaush, no livro de Lucas, lá, a genealogia de Yaush, a descendência de Yaush, vai voltando de Ré até chegar em José. Então, está lá, Joana era um sumo sacerdote que viveu na época de Neemias. Depois que passou 49 anos, 50 anos, ele foi consagrado a sumo sacerdote. O sumo sacerdote é chamado de ungido. Eles eram ungidos. Por isso que fala, foi ungido um líder. Ele era um líder religioso, ele está na frente dos judeus ali. Entendeu? Igual Eliasabe, igual Yaush se tornou o sumo sacerdote ungido do Eterno. Beleza. Vamos prosseguir agora. Saiba e compreenda, versículo 25. Desde a proclamação da ordem para restaurar e retificar Yal-Shalom, até que seja ungido um líder, passar-se-ão 7 semanas. Agora, durante 62 períodos, durante 62 semanas, será reconstruída com praças e fossos, enfrentando tempos difíceis. Então, as 62 semanas que ele está falando aqui agora, essas 7 semanas aqui já está incluída nelas. Ele está falando que vai passar 62 semanas e a cidade será reconstruída. Então, a finalidade das 62 semanas não é mostrar Yalcha chegando. A finalidade principal das 62 semanas, é isso também, mas a finalidade principal das 62 semanas é mostrar o período que Yal-Shalom seria reconstruído. Yal-Shalom levaria 62 semanas para poder ser reconstruído. Olha o que o texto vai dizer, que eu vou continuar dizendo agora. Deixa eu só somar aqui agora com os irmãos. Primeiro eu vou somar aqui, eu vou chegar lá nas 62 semanas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 ou 35, né? 35, se eu contar direitinho, né? Aqui tem 7,
14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35. Agora, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Então veio até aqui, chegou aqui, Jerusalém acabou de ser construída. Até aqui, ó, perto do ano 32, tá vendo? Quando Yahshua morreu, 32 depois do Mashiach, depois de Cristo, né? No linguajar do cristianismo, é 32 depois de Cristo. Para nós é 32 depois do Mashiach. Então chegou aqui, ó, 62 semanas. Até escrevi aqui, ó. Agora vou continuar lendo. Passar-se-ão durante 62 períodos, durante 62 semanas, será reconstruída com praças e fossos, enfrentando tempos difíceis. Depois das 62 semanas, será abatido ou ungido, e não haverá outro. Está vendo aí? Está falando, depois de 62 semanas, será morto ou ungido. Depois de 62 semanas, partindo da onde? Partindo daqui? Não, partindo daqui. Partindo daqui você vai contar, vai chegar em 62 semanas aqui. Então, depois das 62 semanas, ele será morto. Aonde ele foi morto? Foi na semana de número 63? Não. Ele foi morto aqui no ano 32. Aqui, 32. Por que ele não foi morto na semana de número 63? Por que ele não foi morto na semana de número 64, 65, 66, 67, 68, 69? Por que ele foi morto aqui no ano 32, depois da semana de número 63? Porque ele tinha que ser morto em um jubileu. Lembra que cada número vermelho desse é jubileu. Por que ele tinha que ser morto em ano jubileu? Porque ele veio para pregar o ano jubileu. Isso está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Ele fala assim, ele entrou dentro da sinagoga, abriu o livro de Isaías, no livro capítulo 61, e falou, e Algo me ungiu para pregar o ano jubileu, o ano da libertação aos cativos. Ele me ungiu para libertar aqueles que estão cegos, aqueles que se tornaram escravos. Então ele veio para pregar em um ano jubileu. Ele morreu em um ano jubileu. Ele pregou, João Batista e Yohana pregou 6 meses e ele pregou 6 meses. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso no quadro. Então, irmãos, Yahshua morreu em um ano jubileu. Em que ano? Ano 32. Então ele morreu depois das 62 semanas, que era aqui, ó. Aí vem a semana 63, pronto, morreu aqui. Ele não poderia morrer aqui, nem aqui, nem aqui, porque se parece que morrer em um ano jubileu. Ele morreu nesse ano jubileu, ele não morreu nesse ano jubileu, nem nesse, nem nesse, nem nesse, não. Você tem que contar. Depois de 62 semanas, o próximo jubileu foi o ano 32, depois do Mashiach. Beleza. Vamos continuar lendo agora o texto. Vai dizer assim. O versículo, vou ler todo o versículo 25 de novo. Presta atenção. Saiba e compreende dele a programação da ordem para restaurar e retificar Yahushua, até que seja ungido um príncipe, passar-se-ão 7 semanas. Joana foi consagrado a suma sacerdote, foi ungido. Aí agora, passar-se-ão 7 semanas. Durante 62 semanas será reconstruído as praças e os seus fossos. Está vendo aí? Enfrentarão tempos difíceis durante 62 semanas, até aqui. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido. Está vendo aí? Yahshua, está vendo? Já. Morreu aqui, ano 32. Agora, deixa eu pegar o resto do versículo agora. Será morto ou ungido. E o povo de um monarca, o povo de um príncipe, o povo do anticristo, os romanos, o povo do antimachia, que virá, destruirá a cidade e o santuário. Está vendo aí? Quem é que veio e destruiu Jerusalém, o templo, Yahushua? O imperador Tito. Quando? No ano 70, depois do Mashiach. Então, no ano 70 ele destruiu o templo e o santuário. Os irmãos estão vendo que a profecia ela tem que passar o ano 70. Ela tem que passar o ano 70. Ela não pode parar no Mashiach, não. Os pastores falam que Yahushua Mashiach morreu na semana de número 69, que a semana de número 69 terminou no ano 31, 32 ou 33. Não, está equivocado. Chegou-se somente até a semana 63, o ano 32.
Chegou a semana 63, aqui ó, 63 já pulou para o ano 32. A semana de número 69 não terminou na morte de Alcha, pelo contrário. A semana de número 69, ela termina na Guerra de Massada. Por isso que o tema dessa live é Massada, a chave da profecia. Massada é a chave para entender a profecia das 70 semanas. Então aqui ele virou e falou assim, ó, o povo de um monarca que há de vir destruiu o templo e o santuário. Quando foi isso? Quando chegou perto da semana de número 69, no meio dela, no meio da semana de número 69, vou contar agora. 63 aqui, e Alcha morre aqui, agora vem 64, 65, 66, 67, 68, 69. Aqui chegou na semana de número 69, no meio dela, tá vendo? Praticamente no meio dela. No ano 70, o imperador Tito entrou lá dentro de Jerusalém, destruiu o templo e a cidade, igual está escrito aqui. E aí o que mais que aconteceu? Então ficou faltando 3 anos ainda para completar as 69 semanas. Esses 3 anos foi completado no ano 74 na Guerra de Massada. Ano 74 na Guerra de Massada. Tá vendo aí, irmãos? Então aqui, ó, na hora que eu tenho 3 anos dessa semana aqui, ficou faltando mais 4 anos para interar 7. 5, 6, 7. 4 anos, né? Ficou faltando. Então aqui, ó. 74, Guerra de Massada, findou-se a semana de número 69. Completou-se a semana de número 69 na Guerra de Massada. O que aconteceu na Guerra de Massada? A Guerra de Massada cumpriu-se a profecia que Alcha falou da figueira. Lucas 13, versículo 6. E Alcha falou da figueira que se não desse fruto, ela seria arrancada. O homem cuidava da figueira e ele queria arrancar, aí o dono falou, não, cuida dela, o cuidador falou, deixa eu cuidar dela mais um tempo, e se ela não der fruto, eu arranco e lanço fora. Então, essa palavra, se eu não me engano, ele fala lá mais 3 anos nela, não tenho certeza. Se for 3 anos, ele está falando isso aqui mesmo, é os 3 anos final para chegar aqui e arrancar. Então, o que acontece, irmãos? A figueira de Israel foi arrancada, foi lançada para fora do seu país. Quando completou 69 semanas da profecia de Daniel. Então a semana de número 69 termina com os judeus sendo expulsos da terra deles na Guerra de Massada no ano 74. Flávio José, um historiador judeu, falou que os romanos chegou lá no ano 73, e aí no finalzinho de 73, chegando em 74, eles já estavam para adentrar lá dentro, no dia 14 de Nissan. Aí ele virou e falou assim, não, deixa, vamos descer. Nós já vencemos a guerra, amanhã nós acabamos de liquidar eles, amanhã nós acabamos de expulsar, nós acabamos de matar eles e expulsar eles da terra mesmo. No dia 15 de Nissan. Por quê? Porque tudo tem que acontecer no dia 15 e terminar no dia 15. Neemias recebeu o decreto no mês de Nissan, provavelmente no dia 15 de Nissan, e aí a semana foi correndo, e Alcha correu no dia 15 de Nissan, a guerra de Massada tinha que terminar no dia 15 de Nissan para fechar a semana. Tudo começa no dia 15 de Nissan e termina no dia 15 de Nissan. Então, ano 74, os judeus foram expulsos da sua terra para cumprir a profecia de Lucas 13, versículo 6 em diante. A figueira foi lançada fora. Agora os irmãos podem observar então que nós temos 69 semanas cumpridas até o ano 74. Então ficou faltando agora uma semana aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 vezes 7. Estou faltando uma semana dela. Ela está aqui, ó. Passei ela para cá. Aqui ela aqui, ó. Passei ela para cá. Por que eu passei ela para cá? Porque essa semana aqui é a semana de número 70. O que Al fez? Al não deixou abrir essa semana aqui. Al virou e falou assim: encerra por aí. Não abre essa semana aí. Joga ela para o final dos tempos. Ela veio para cá. Tá vendo? Perto do ano 2032. Tá vendo? Ela veio para cá. 2032 menos 7, 2025. Então 2025 tem que começar a última semana, tem que começar a tribulação. Isso de acordo com a profecia, de acordo com a guerra de Massada acontecendo aqui, ó, nesse ano 74. Só tem 2 historiadores que falam que aconteceu no ano 75. Agora, 99,9% dos historiadores falam que foi no ano 73 ou 74. A maioria é 74. Agora, o que acontece? Nós já falamos aí que poderia acontecer no ano 73. Não aconteceu. Então, esse historiador está fora. Agora, 99,9% dos historiadores afirmam ano 73 e 74. Só restou agora o ano 74. Então, Al transferiu essa semana para cá. Por que ele fez isso?
Porque aqui ele diz assim, o versículo 27 diz assim, vou pegar o 26 ainda. O povo de um monarca, o povo de um príncipe que virá, destruirá a cidade e o santuário. Tá vendo? Esse príncipe já chegou. Esse príncipe que é o anticristo, o antimachia, ele não chegou. Ele não existia na época de Auschwitz e nem no ano 74, ele ainda não existia. Ele teria que existir. Por que ele teria que existir? Porque aqui fala assim agora, por um período de uma semana, ou seja, por uma semana, ele fará uma aliança com muitos. E no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício em Jerusalém. Está falando que o anticristo vai fazer um acordo de paz, o antimachia vai fazer um acordo de paz com os judeus e os palestinos por uma semana. Uma semana, era para ser essa. Mas como ele não existia naquela época, ele falou, então deixa para o final, porque ele tem que fazer um acordo de paz por uma semana, 7 anos. E na metade dos 7 anos ele vai quebrar essa aliança com os judeus e os palestinos, vai colocar a sua imagem lá dentro. Aqui fala isso, vai colocar a abominação lá dentro do templo. E vai passar a perseguir os judeus. Então ele não existia nessa época. Esse é um dos motivos de Yahu trazer essa semana para cá. Porque é no final dos tempos que a besta, o antimachia, aparece. Então, Yahu não podia deixar abrir a última semana, a semana de número 70. O outro motivo de Yahu não ter deixado abrir essa semana é que a igreja do Machia ainda não existia. Então a igreja do Machia passou a existir na hora que ele morreu. E aí Yahu quer formar a sua igreja. E esse período para formar a sua igreja levaria 2000 anos. Do ano 32 até 2032 são 2000 anos. 2032 menos 32, 2000 anos. Por isso que Yahu falou do bom samaritano lá, que o homem pegou ele lá, o bom samaritano pegou o homem, cuidou dele, levou ele até a hospedaria, livro de Lucas. Deu 2 denários para o dono da hospedaria e falou assim, cuida dele, se te faltar alguma coisa aí, eu te recompenso na minha volta. 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. 2 denários equivalia a 2 dias de trabalho. 1 dia para Yahu é como 1000 anos. 2 dias então são 2000 anos. Ele falou, eu te recompenso na minha volta. Depois de 2000 anos. Então Yahu está mostrando que o período para a igreja ser formada é de 2000 anos. Por isso que essa semana aqui passou para cá. Ela veio para cá porque ela tem que ser aberta no final dos tempos. Terceiro motivo, por que Yahu não abriu essa semana aqui? Deixou para abrir ela aqui. Porque Yahu tem que voltar em um ano jubileu. Jubileu significa resgate, libertação. É quando a pessoa tem direito de resgatar a terra de volta, os escravos têm que ser soltos. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, diz que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Na volta de Yahu, muitos crentes vão ressuscitar e muitos crentes vão ser arrebatados no final da tribulação, quando Yahu estiver voltando. Então Yahu tem que voltar em um ano jubileu, é o ano do resgate. Por isso que Yahu deu 70 semanas, são 10 jubileus que tem dentro das 70 semanas. 10 jubileu, o número 10 significa completude, é a plenitude máxima. Então, esses 10 jubileu significa o último jubileu aqui, Então, esse jubileu aqui de número 82, ele também vem para cá. Tá vendo? A hora que chegou aqui, era para ser jubileu, do ano 81 para o ano 82. Vou só trazer uma correção aqui. Veja bem, irmãos, Aqui é assim, 419 a 418 era um jubileu. 369 a 368 foi um jubileu. 219 a 218, um jubileu. 269 a 268, um jubileu, tá vendo? 31 a 32 foi um jubileu. 81 a 82 era jubileu. Aí Yahu, então, traz para cá agora esse jubileu aqui, que é o jubileu da volta de Yahu. De 2031 até 2032 é um jubileu, só que ele volta no final do jubileu. Por que ele volta no final do jubileu? Porque ele abriu a Bíblia no livro de Isaías, quando ele entrou dentro da sinagoga, e leu só a primeira parte do versículo, do capítulo 61, leu só a primeira parte do versículo. Ele falou, Yahu me ungiu para pregar o ano aceitável, o ano do jubileu, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos e aos oprimidos. E aí ele fechou o livro e guardou lá na mesa. Ele não leu o versículo todo. Se ele lesse o resto, ele ia ler assim, e trazer o dia da vingança de Yahu. Ele não leu, por quê? Porque ele iria cumprir
somente uma parte do versículo nesse jubileu que quando ele morreu nele. A segunda parte do versículo, e trazer o dia da vingança de Iau, ele não falou isso, ele fechou. Por quê? Porque essa parte vai ser cumprida quando ele voltar no último jubileu, o jubileu de 2032. Aqui vai estar inteirando então quantos anos no calendário hebraico? 6.000 anos. No ano 32 inteirou quantos anos? Inteirou 4.000 anos, foi quando ele morreu lá em Jerusalém, lá em Alxalã, 4.000 anos aqui. Daqui a aqui são 2.000 anos. De 4.000 anos para 6.000 anos são 2.000 anos. Então ele aqui completa-se 6.000 anos. Em 2032 completa-se 6.000 anos, partindo lá da hora que Adão caiu com Eva, lá no Jardim do Éden, partindo de lá para cá, inteira-se 6.000 anos, o ano 2032. Está aqui, ó, 120 jubileus, está vendo? 120 jubileus, 120 vezes 50, um jubileu é 50 anos. São 6.000 anos. E que dia? Agora isso aqui, o que é isso aqui agora? Isso aqui são 2032 menos 7 é 2025, 12 de abril. 12 de abril é o quê? 15 de Nissan. Então aqui começa, abre-se a última semana para iniciar-se a tribulação. 12 de abril, 15 de Nissan. Aí o calendário do Eterno, então, vai trabalhando em cima das semanas de ano. Não adianta tentar interpretar a profecia das 70 semanas se a pessoa não souber que isso aqui são semanas de Shemitah. É chamado de Shemitah. 7 vezes 7, 49 anos. O 50º ano é o ano jubileu, Levítico 25. Então agora nós vamos voltar para o quadro, aqui ó. Só esclarecendo isso aqui. Isso aqui é o pequeno chifre. Já falei sobre isso em outros vídeos. Daniel capítulo 8, versículo 9. Roma surgiu aqui, o pequeno chifre, Roma. Quem quiser assistir lá, assista os outros vídeos vai entender. Roma surgiu aqui. Partindo daqui, os irmãos podem ver, ó, vai fechar aqui também, ó. Tudo fecha aqui. Por que partindo daqui? Porque isso foi 269 a 268. 268 com 2032 são 2.300 anos. O que está escrito em Daniel capítulo 8, versículo 14? E você até quando vai isso aí? Até quando vai acontecer todas essas coisas aí? O templo será profanado, essa abominação que foi colocada, esse porco aí, esse Jesus, até quando vai ficar esse? Ele falou até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos. Então o santuário será purificado. Daniel 8, versículo 14. Então, Roma surgiu aqui em 268. Com 2032 são 2.300 anos. Então a profecia das 2.300 tardes, ela está dentro da profecia das 70 semanas. Uma profecia está dentro da outra. Por isso que Roma surgiu aqui. Nós temos o documento, tudo, já lancei vários vídeos mostrando a data que Roma surgiu aqui. E aí chega aqui e fecha-se, as 2 semanas fecha juntinho. O profeta Daniel, todas as profecias dele, ele mostra o começo e o fim da era, o fim da nossa era. Ele vai até o fim do mundo, até o fim da era, até Yalcha voltar nas ruas. Então vamos voltar para o quadro branco agora. Viu aí, irmãos? Tanto que é magnífico. Agora a imagem não ficou mais limpa porque eu não consegui enviar o vídeo de outra forma para o irmão. Tem uma forma de enviar que não perde a qualidade. Então perdeu muito a qualidade. Mas eu vou colocar a foto do quadro na tela aí agora para quem quiser parar em casa depois e olhar aí, ó, a foto limpinha, bonita. Ó. A imagem era para ter ficado desse jeito aí. Os irmãos, desculpa aí. Não era para ter ficado desse jeito aí, ó. Então o que acontece, irmãos? Aí, ó, tudo calculado em cima da chave da profecia, que é a Guerra de Massada. A Guerra de Massada acontecendo no ano 74, não tem como fugir disso aí. Os irmãos podem olhar no YouTube que ninguém vai ensinar a profecia das 70 semanas em cima do calendário do Eterno, mostrando ano de jubileu, mostrando semanas de Shemitah. Não vai fazer não vai mostrar nada disso não. Eles vão lá e dar a opinião deles e pronto. Não, aí foi algo que o Eterno nos deu e nós mostrou, conseguiu colocar na ordem, graças a ele, e mostrar para os irmãos. Só esclarecendo aqui, um outro motivo do Eterno ter jogado essa última semana para o final é porque ele havia acabado de expulsar Israel da sua terra. A figueira foi cortada. Para ele abrir a última semana, Israel tem que estar lá, porque o anticristo, o antimachista tem que fazer um acordo de paz entre palestinos e judeus e Aldim. Tem que fazer um acordo de paz. Então eles tinham que estar lá na terra deles, tinham acabado de ser expulsos. Como é que eles estavam lá? Não estava. Então é isso aí. Agora então, vamos dar continuidade aqui no quadro agora. Espera aí. Deixa eu ver aqui. 70 semanas, né?
pegar aqui no quadro. Vou passar pro quadro. O quadro só vai até Guerra de Massada. Aquele grandão, né, vai até o final. Beleza. Por isso que eu fiz questão de fazer para os irmãos, para mostrar que sai lá. Sai lá, de 7 em 7 bate lá. Não tem erro, não. E a coisa é bonita. Ó, o jubileu, tudo de um lado, ó. Jubileu. Quando chegar no ano de jubileu, eu tinha que esperar pular o ano de jubileu para começar mais um ciclo de 7 vezes 7. Toda vez que chegar no jubileu, eu esperava pular um ciclo para começar uma contagem de 7 vezes 7. Era desse que funcionava. Por isso que as 70 semanas estão dentro de 10 jubileu. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Tem de 10 jubileu. E é tremendo, é perfeito. Não podia morrer, e Austin não podia morrer na semana de número 63. Ele estaria morrendo fora do jubileu. Não poderia morrer na semana de 64, nem 68, nem na semana 69, igual os pastores falam. Ele não podia morrer na semana de número 69, igual os pastores ensinam. Por quê? Porque a semana 69 não é um jubileu. Ela é uma semana de Shemitah. Tem que passar a semana e entrar para jubileu para ele poder morrer. O jubileu é fora do ciclo de Shemitah. É fora das semanas. Então, aqui, ano 32, tá vendo? Vermelho, ó, jubileu, do 31 ao 32. Então, esse aqui eu já falei em várias lives, os irmãos já entenderam. Mas vamos pegar uma parte agora aqui, ó. A partir da hora que foi dado o decreto aqui, uma parte que eu não tinha visto, eu consegui ver nessa tradução aqui, ó, que eu mostrei lá na tela. Chama Tanakh, foi o irmão do Def que me deu. Mas na Bíblia de Jerusalém também dá para ver perfeitamente. Quando ele fala assim, ó, deixa eu ler o texto de novo. Daniel 9, versículo 25. Saiba e compreenda, desde a proclamação da ordem para restaurar e retificar Jerusalém, até que seja ungido um líder, passar-se-ão 7 períodos, 7 semanas. São dois ungidos. Os líderes não falam sobre isso. Eles falam que os 2 ungidos é o próprio alvo. Tudo é um só. Não. Cada um é um. E agora eu vou mostrar algo para os irmãos aqui tremendo da parte do Eterno. Presta atenção, irmãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já mostrei quem é o personagem. Joana. Joana era um sumo sacerdote. Neemias, quando chegou lá para reconstruir Jerusalém, quando ele recebeu o decreto que ele chegou lá para reconstruir, quem era o sumo sacerdote? Eliasabe. Alguns falam que Joana era filho de Eliasabe. Outros falam que ele era neto. Eu acredito que era neto. A Bíblia de Jerusalém traz neto. Neto de Eliasabe. Daqui a pouco nós vamos mostrar isso na tela também. Se eu tiver o documento, eu vou mostrar. Mas se eu não tiver, os irmãos vão procurar, que os irmãos vão achar. O importante é que não é se ele era neto, se ele era filho, não. É o terceiro. Caiu nele. Ele caiu nesse ano aqui, ó. Não era nem Joiada e nem Eliasabe. Passou Eliasabe, que o sumo sacerdote era de consagrar de pai para filho. O filho se tornava, depois o filho daquele outro se tornava o sumo sacerdote, todos da descendência de Arão. Então, Joana, sendo neto de Eliasabe, se tornou sumo sacerdote aqui. Agora, o que acontece, irmãos? Por que o profeta para aqui para falar desse personagem? Por que ele fez questão de dar uma parada na profecia? Por que não deixou esse personagem aqui? Por que não deixou esse ungido aqui para um lado e foi direto e já foi lá nesse ungido aqui? Por que deu uma parada nesse ungido aqui, nesse sacerdote, nesse sumo sacerdote aqui? Por que ele fez isso? Porque Yahweh estava mostrando que ele ia pôr uma pausa no ministério do sumo sacerdote dali para frente. Esse personagem seria o último ali por enquanto. Ele ia dar uma parada ali. Se os irmãos pesquisarem, não vou nem ficar lendo muito isso aqui, não. Estou com a tira de folha aqui para ficar lendo, mas se eu ficar lendo, eu me perco. Então, se os irmãos estudarem na internet, os irmãos vão ver que vai falar dos 400 anos de silêncio. De Malaquias a João Batista e ao Eles falam assim, houve um silêncio. O que silêncio? Aí às vezes fala assim, não foi escrito mais nenhum livro, mais nenhum profeta entrou em cena, e eu agora estou dizendo, mas nenhum sumo sacerdote também estava valendo. A partir daqui para frente, nenhum sumo sacerdote é reconhecido pelo Criador até chegar em João Batista e Alhana. O Eterno parou tudo. O Eterno entrou em silêncio mesmo. Eles falam assim, 400 anos de silêncio. Realmente, é quase 400 anos de silêncio. É quase 400. Vou explicar para vocês. Se eu pegar daqui e sair aqui, eu não falei que é 63 semanas? É só eu calcular aqui, ó, 63, menos 7, são 56 semanas.
56 semanas vezes 7 são 392 anos. Se eu tirar esse 7 aqui, ó. Por quê? Porque agora eu pego daqui para frente, que ficou sem sumo sacerdote. 62 semanas sem sumo sacerdote. 63 semanas, né? Tá aqui, né? São 392 anos. Quase o período mesmo que os teólogos falam aí que ficaram sem profeta. Sem Israel vir profeta, sem escrever nada com respeito a Israel. Parou. A história parou. Porque quando pega lá de Gênesis, o Eterno vem falando dos seus personagens e tudo, contando a história de Israel, falando dos reis de Israel, falando das guerras, falando de tudo. Mas na hora que Malaquias termina de escrever, encerra. E encerrou também-se a função de sumo sacerdote. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui agora. Vou pegar um documento aí agora, aí, ó. Neemias, onde coloca todos eles juntos. Eliasabe, Joiada, Joana e Jedua. Está no livro de Neemias, se eu não me engano, é o capítulo 12. Se o irmão achar, o irmão vai colocar na tela. Eu tentei colocar, eu esqueci de colocar o versículo aqui. No livro de Neemias, se eu não me engano, é o capítulo 11 ou o capítulo 12. Fala dos três. Eliasabe, olha, colocou na tela aí, ó. Neemias 12, 23. Até os dias de Joana, neto de Eliasabe, manteve-se um registro dos... Não, esse não, é outro, irmão. Esse não, esse vem depois. Aí coloca os três, os quatro na ordem. Eliasabe, Joiada, Joana e Jedua. Aí, ó. No tempo de Eliasabe, de Joiada, pode aproximar, irmão. Eliasabe, de Joiada, de Joana e de Jeduas. Tá vendo? 4. Os chefes das famílias dos sacerdotes, os líderes, foram escritos no livro das crônicas, até o reinado de Dário, o Persa. Até o reinado de Dário, o Persa, eles eram contados, esses 4 aí. E aí, o que acontece, irmãos? A história que o Eterno quer contar só vai realmente até em Joana. Vou colocar Neemias, capítulo 12, versículo 23. Irmão, aquele outro, irmão, pode pôr aquilo na tela aí, ó. Neemias 12, versículo 23. Partindo daqui, do ano 418 de Neemias, aqui do decreto de Neemias, só vai até Joana, aí, ó. Até os dias de Joana, neto, aí você fala neto de Eliasabe, manteve-se um registro do chefe das famílias dos levitas no livro da história. Então, beleza. Só vai até aqui. Daqui para frente, não tem mais sumo sacerdote. Nem Jedua não está na lista. Nem Jedua, que é filho de Joana, não está na lista mais. Ele está fora. Vou explicar para os irmãos por que ele está fora. Aí os irmãos vão ver o quanto que Ial é magnífico. Por que Joana está fora? Porque Joana já estava existindo na época. Joana ele passou a ser sumo sacerdote na época do rei Filipe, pai de Alexandre o Grande. O rei Filipe foi quem tentou, foi aquele que deu a iniciativa para a Grécia conquistar os Medos e Pérsia. Joana era sumo sacerdote na época dos Medos e Pérsia. Na época de Neemias, aqui eram os Medo-Persas. O rei Artaxerxes liberou Neemias, deu um decreto para ele reconstruir Jerusalém. Então Joana ainda estava dentro do período dos persas. Aí veio Filipe II, se não me engano, é o nome dele, pai de Alexandre o Grande. Ele, no ano 347, partiu para conquistar os Medo e Pérsia. E aí ele morreu, Alexandre o Grande assumiu. Em 333, Alexandre o Grande já tinha dominado tudo. Então, o que acontece, irmão? Jedua, depois de Joana, já é da época de Alexandre o Grande. E aí, o Eterno já não considerava ele mais. Por quê? Porque o Eterno sabia que esses impérios, eles iriam corromper Israel. E corrompeu. Realmente corrompeu. Os irmãos olhar, quando Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia, Israel passou a falar aramaico, falava hebraico. Hebraico arcaico. O hebraico original, da época de Moisés, de Marcha. Aí eles passaram a falar o aramaico. Quando eles passaram a falar o aramaico, ele já começou a se perder. Por isso que lá fala do El lá. El vem lá da Babilônia. Ídolos, entendeu? Então, só que eles ainda tinham a Bíblia original na mão. Livro de Neemias, capítulo 8, versículos 5 e 6, fala que quando Neemias foi ler as escrituras em hebraico, ele teve que traduzir para eles em aramaico, para eles poderem entender o que ele estava falando. Então,
Israel foi levantado para poder influenciar as culturas para onde eles fossem. Não era a cultura que era para influenciar eles. Era eles que era para poder purificar as culturas aonde eles chegassem, mostrando que tinha um Criador dos céus e da terra, que seu nome é Yahweh dos Exércitos. Não pegar a cultura deles para eles e os seus deuses. Mas quando eles foram levados cativos para a Babilônia, já começou a se perder. Neemias começou, leu lá a Torá lá e teve que interpretar, falar em aramaico, porque ele já não conseguia falar o hebraico original mais. Então Neemias teve que interpretar para eles. Quando nós chegamos em Isaías 33, versículo 19, se o irmão tiver na tela, o irmão pode colocar. Aí, ó. Não verás mais aquele povo cruel, está falando dos assírios, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Isso é Ial falando. Ial está falando que os assírios tinham uma língua que não se podia entender, uma língua estranha, uma língua... Por quê? Porque a língua do Eterno é o hebraico, não é o aramaico. O aramaico era daquele povo sírio e os babilônicos pegou a língua dos aramaicos. E aí Israel foi parar onde? Na Babilônia de Nabucodonosor começou a influência da cultura. Então Jedua, ele era da época de Alexandre o Grande. Então, o que aconteceu? No livro de Joel, capítulo 3, versículo 6, fala assim, eles venderam o meu povo para os filhos do grego, vendeu a minha herança, levaram eles para longe do seu termo. Israel foi vendido para os gregos, graças a Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, quando ele chegou, ele queria que ele queria que o grego se tornasse influência no mundo inteiro. Ele queria que todo mundo falasse grego. Só que o grego é cheio de ídolos, cheio de idolatria. Então, quando você chega em Joel 3, versículo 6, você vê ali, ó, que ali traz realmente pessoas vendidas fisicamente, mas no sentido espiritual, Israel vendeu a sua herança para os gregos. Alexandre o Grande chegou a enviar uma carta para Jedua, filho de Joana, que era o sumo sacerdote. Eu estou mostrando que Jedua já está fora da lista do sumo sacerdote, para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Coloca a carta aí, irmão. Aí, ó. Após haver tomado Damasco, Jedua lá em cima, Jadua ou Jedua, né? É a tradução que eles colocam. Após haver tomado Damasco e Sidom, e durante o cerco de Tiro, Alexandre enviou uma mensagem a Jadua, sumo sacerdote, com 3 demandas: que Israel fornecesse tropas que permitisse livre trânsito entre o exército macedônio e Jerusalém, e que fosse-lhe dada toda a ajuda, assim como eles haviam dado a Dário III. A carta vinha acompanhada de uma sugestão de que o sumo sacerdote deveria pensar bem se era melhor estar do lado do vencedor ou do lado do perdedor, do vencido. Então Alexandre o Grande já arrochou Jedua e falou, ó, quem chegou aqui agora é a Grécia de Alexandre o Grande. Então vocês têm que andar pianinho agora. Aí Alexandre o Grande foi lá, Alexandre o Grande foi compassivo com eles, não quis destruir o templo nem nada. Não destruiu o templo nem nada, mas o que aconteceu? Foram agreciados. Tem uma tradução, quem tiver lá em casa depois pode pesquisar aí. Existe uma tradução da Bíblia chamada Bíblia Tebe, Bíblia Católica. Na primeira página, bem no início, naquelas 3 primeiras páginas ali, os irmãos podem abrir lá, que lá vai estar falando assim que todos os nomes que estão na Bíblia foram grecizantes, se tornaram grecizantes, ou seja, agreciados, receberam nomes da Grécia. Por isso que presbítero, bispo, diácono, isso é nome grego. Paulo é nome grego, Pedro é nome grego, seu nome hebraico é Cefas. Apolo é nome grego, fariseus, Mateus, Jebuseus, tudo em homenagem ao ídolo Zeus. Por isso que Etíoque Epifânio, quando entrou lá dentro do templo, ele sacrificou um porco e colocou a imagem de Zeus dentro do templo. Etíoque Epifânio era um grego. Então a Grécia corrompeu a cultura de Israel. Por isso que eles falam nessa Bíblia Septuaginta, que eu nem sei se existiu, mas que eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, eles traduziram. Como é que eles conseguiram isso? Como é que eles conseguiram pôr a mão em pergaminhos que os fariseus seguravam com o dente? Eles pegaram e traduziram ela para o grego. Depois que traduziram para o grego, entrou o tal de Kyrios. Kyrios é Senhor. Senhor no lugar do tetagrama. Iod, Re, Vav, Re, Ial. Então, hoje lá em Israel, fala-se mais aramaico do que hebraico arcaico. Porque o pessoal lá, eles não têm o hebraico puro, não. Ali é um aramaico misturado. Por isso que o Eterno fala assim, eu vos darei um hebraico puro. Porque foi corrompido. Está entendendo, irmãos? Então, Jedua já estava
fora da lista. G2 já estava fora. E aí depois, para acabar de inteirar, veio Roma. Então foi... o judaísmo se tornou grego-romano. Grego-romano. Os romanos chegou lá depois, venceu a Grécia. Aí os imperadores chegou lá dentro de Jerusalém e falou, agora quem manda é nós. Agora quem manda é Roma. Roma fala grego. Naquela época falava grego. Mas a língua deles, qual que é a língua deles original? A língua oficial deles? Latim. Então, agora misturou-se, tornou-se grego-romana. Por isso que lá na frente o Papa falou com o Jerônimo, agora você vai fazer uma tradução para nós? Top. Faz uma tradução para nós. Jerônimo fez a Vulgata Latina. Vulgata Latina. Corrompeu mais, aí os ídolos... Agora já não tinha só ídolo da Grécia mais dentro da Bíblia. Tinha ídolo da Grécia e ídolo de Roma. Então, esse Jesus, Jesus, que vem do latim, Jesus, no grego eles falam Iesous ou Iesus, é grego. É grego, já está corrompido. Seu nome é Yod, Re, Vav, Shin, Ai, hebraico, Yalcha. Não é nem Yod, Shin, reduzido, igual está no aramaico. Não, é em hebraico. Então nós temos que voltar para o hebraico arcaico. E eles foram, a cultura foi influenciando os judeus, ao ponto de paganizar tudo. E hoje nós que pagamos o pato, que nós temos que tirar Babilônia, era aramaico, tirar o grego e tirar o latim. E procurar qual realmente é o significado em hebraico original do nome do Eterno e do nome do seu Filho. Graças a Yahweh nós chegamos a esse entendimento. Então, irmãos, até Joana estava lá lendo Neemias, a Bíblia em hebraico original para eles. Mas depois dele veio G2, entrou os gregos, arrebentou tudo. Então aquela turma de sacerdotes, eu vou colocar a lista deles aí agora, aí, para vocês verem, vou colocar a lista aí. Vocês vão ver que essa lista dessa turma para frente, por isso fala do silêncio de quase 400 anos. Que é partindo daqui para lá, partindo daqui até aqui, ó, 392 anos de silêncio, sem registrar a história. Deixa eu só pegar aqui, quer ver, irmãos? É porque o irmão está na ordem aí. Se o irmão quiser colocar um documento de Roma aí, coloca um documento de Roma aí. Onde fala que o sumo sacerdote... Aí, ó, vê se é. Posteriormente, os sumos sacerdotes passaram a se iniciar por Roma. Aí, ó. Chegou a certa altura que o sumo sacerdote já não era consagrado mais pela vontade do Eterno e nem por um sumo sacerdote que serviu o Eterno. Não. Era Roma que determinava quem seria sumo sacerdote e quem não seria. Roma falou, não, agora quem vai escolher quem é sumo sacerdote nesse templo aqui? Por isso que Herodes é que acabou o templo. Herodes restaurou aquele templo de Jerusalém todinho. Por isso eles falam o templo de Herodes. Porque Roma passou a definir quem seria sumo sacerdote e quem não seria aí, ó. Então o que acontece? Só estou mostrando para os irmãos que essa galera de sumo sacerdote depois de Joana, Ial não contava mais. Então, vou colocar isso. Se não achar a lista deles agora, eu vou propor. O irmão tem a lista deles, de todos. Aí, ó. Só começar. Essa aí. Não, não tem que pegar lá atrás, lá, não é a outra, irmão. Não é essa, não. É as outras. Outro irmão, quase deixa eu procurando aqui, né? Vou abrir aqui, Lucas. Aí, ó. Tá vendo aí? Aí tá pegando de Neemias aí, ó. Neemias começou em Eliasabe. Eliasabe, Joiada, Joana, G2, tá vendo? Depois vem Onias 1, Simão, o Justo. E se tudo já é homem consagrando o homem, o Eterno estava nisso mais, já estava tudo paganizado, corrompido. Tá vendo? Manassá, Onias 2, Simão 2, Onias 3, Jazão, beleza. Vamos para colocar. Aí, olha lá, G2 lá, 340, na época de Alexandre o Grande. Então, vai lá, irmão. Põe outro agora. Aí, ó. Esse aí. Não, é outro. Tem outro? Vê se tem outro. Se não tiver outro, depois os irmãos procuram na internet, os irmãos vão achar a lista. Aonde os irmãos vão chegar, irmãos? Achou, irmão? Se tiver achado. Não, achou não. Então, aonde os irmãos vão chegar? Os irmãos vão chegar em Anás e Caifás. Anás e Caifás. Aqueles que entregaram Ialcha para ser pregado no madeiro. Eles não vieram pela a vontade do Eterno, porque o Eterno encerrou. Por isso que o Eterno deu essa paradinha aqui na profecia e falou, fala para mim do ungido aí agora. Aí. Depois de 49 semanas vai chegar um líder ungido aí, ó. Joana. Falou, dá uma paradinha aí. Para mostrar que ele estava encerrando ali.
Eu estou encerrando aqui agora. Agora vai ficar em silêncio, sem profeta, sem sumo sacerdote, sem escrever nada. Até Ialhana. Até Ialhana chegar. Pode aproximar, irmão. Deixa eu ver se é isso. Aí, ó. Aí, tá aí, ó. Mas aí, tá lá em cima, lá, ó. Caifás. Caifás, tá vendo? Aí depois que Ialcha morre, o sem vergonha ainda continua até o ano 70, irmão. Lá, ó. 70 depois do Machia, tá vendo? Tudo fora de novo. Eles continuou. Ialcha morreu e eles continuou. Papá. Não. Tudo fora. Aí, então, eu vou ler agora Lucas, capítulo 1, versículo... Lucas 1, versículo 5. Vou ler um personagem agora. Quem era, então, o sumo sacerdote verdadeiro na época de Ialcha? Na época de Ialcha tinha um sumo sacerdote verdadeiro. Quem era ele? João Batista e Ialhana. Ele era profeta e sumo sacerdote. Ninguém não fala isso na internet. Mas ele era profeta e sumo sacerdote. Ó, pode aproximar aí. Ó. Mas o anjo lhe disse, não tenhas medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho. E você lhe porá o nome de João e Ialhana. Beleza. Olha o que está escrito agora em Lucas capítulo 1, versículo 5. Diz assim. Ó. No dia de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias da classe de Abias. Da classe de Abias. De Abias era sacerdote. Sua mulher descendente de Arão. Até a mulher dele era descendente de Arão. E Zacarias também era descendente de Arão. Porque só poderia se tornar sacerdote descendente de Arão. Então a mãe de João Batista e o pai dele, todos dois eram descendentes de Arão. Ele era super qualificado para se tornar um sumo sacerdote. Chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante do Criador e tal, beleza. Então, ele orou ao Eterno, porque ele queria alguém para... Ele queria uma descendência. A mulher dele era estéril. Ial pegou e fez um milagre. Enviou o anjo Gabriel e falou com ele, sua mulher está grávida. Ial ouviu sua oração. Ela vai dar luz a um filho e você vai pôr o nome dele de Ialhana. Observe que o Eterno escolheu o nome para Ialcha, enviou um anjo, Gabriel, o mesmo anjo, até Maria, Miriam, e falou, você colocará o nome da criança de Ialcha, porque ele salvará o seu povo, né? Ialcha significa Ial salve, Ial a salvação. Esse recebeu o nome dos pais? Não, direto do céu. João Batista também recebeu o nome dos pais dele? Não. Ial enviou o anjo e falou, vai colocar o nome dele de Ialhana. Por que o Eterno fez isso? Vou mostrar para os irmãos por que o Eterno fez isso. O Eterno fez isso porque o nome dele é o mesmo nome desse personagem aqui. No hebraico, Joana é o mesmo que Ialhana. É o mesmo que Ialhana. Vou colocar o documento, tem o dicionário que eu tenho aqui em casa. Aqui, ó. Pode colocar aí, esse aí. João, esse nome em sua forma hebraica, Ialhana, era antigamente muito comum entre os judeus. Joanã, tá vendo que é o mesmo nome? Pelos menos 4 homens chamados João são mencionados em Macabeus, total, e no Novo Testamento. Beleza. Então, observe agora, irmãos, aonde nós estamos chegando. Ial parou a contagem em um homem que chamava-se Ialhana, que significa Ial é gracioso. Mostra, irmãos, se tiver mais documento aí para mostrar. Dicionário, se tiver para mostrar. Aí, ó. Joana, Ial é gracioso. O que significa Ialhana? João, Ial é gracioso. É o mesmo nome. Tá vendo? Então, aí o que acontece? Parou aqui para quê? Ial estava mostrando que ele ia fazer uma emenda. Ele ia fazer uma emenda. Ele ia pular desse sumo sacerdote aqui para cá. Próximo, encostadinho, colado no Ialcha. Quem era o sumo sacerdote que estaria aqui esperando para entrar em cena? João Batista e Ialhana. Ialhana partiu daqui, parou aqui. Tá vendo? Ial tá falando, ó, para aqui, para desse personagem que chama Ialhana. Agora eu vou levantar um outro Ialhana e vou mandar colocar o nome dele para mostrar que eu estou fazendo uma emenda. Uma emenda. Que aqueles outros sumos sacerdotes, tudo está fora da lista. Eles estão fora. Anás e Caifás não é sumo sacerdote coisíssima nenhuma. Sumo sacerdote é João Batista e Ialhana. Então, quando os irmãos olham, os irmãos podem observar que quando Ialcha estava pregando, ele virou e falou assim,
os discípulos de João Batista, e Elrana mandou ele até ele. O mestre mandou perguntar se você é aquele que haveria de vir ou se devemos aguardar outro. E Yahshua fez uns milagres, falou, vai para ele, vai lá e fala com ele agora que os cegos recuperam as vistas, os mortos são revividos e as pessoas são curadas. Vai lá e fala isso para ele que ele vai saber quem sou eu. Aí, na hora que eles saíram, que eles deram nas costas, foram avisar João Batista e Elrana, e Yahshua olhou para a multidão e falou assim, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Não tem ninguém maior do que ele. Nascido de mulher. Por quê? Ele falou isso. Ele virou e falou assim, o que vocês foram ver lá no deserto? Foi uma cana seca? Aí ele virou, porque os homens bem vestidos estão nos palácios. Mas lá tem um homem vestido de pele de animal. E ele está pregando no deserto. Os outros querem pregar em templos enfeitados. Ele prega no deserto, é nos campos, é nos lugares. Ele não come nem a mesma comida que os fariseus e esses sumos sacerdotes comem. Não, ele come mel lá, mel silvestre. Esse é o verdadeiro sumo sacerdote. Aí Yahshua virou e falou assim, vocês foram lá ver um profeta? Ele falou, sim, ele é um profeta. E mais do que um profeta. Por que ele falou isso? Porque João Batista e Elrana era mais do que um profeta. Ele era sumo sacerdote. Ele era profeta e sumo sacerdote. O último profeta, Malaquias. Que a palavra não é nem Malaquias, é mensageira, que está escrito ali. Não vou nem entrar nessa questão. Então, ele era mais do que um profeta, porque ele era as duas coisas ao mesmo tempo. E Yahshua também se tornou profeta e sumo sacerdote. Então, ele foi preparado para poder esperar a chegada de Yahshua. E Yahshua virou e falou assim, é dele que está escrito lá em Malaquias, eis que eu enviarei um mensageiro diante de ti, e ele preparará o caminho para a minha chegada. Aí, ó, por volta de 450 a 400 anos, o silêncio aí, ó, tá vendo aí? Malaquias aí, ó. Malaquias, ele pregou em torno de 450 a 400 antes do Mashiach. Então, irmãos, João Batista foi preparado para ser o quê? Sumo sacerdote. Por isso que fala assim, ele não beberá vinho e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele foi ungido pelo próprio Criador, descendente de Arão. Ele estava super qualificado para se tornar um sumo sacerdote. Por quê? Porque Caifás, Anás e Caifás. Interessante que Lucas capítulo 3, versículo 2, fala o sumo sacerdote Anás e Caifás. Lucas capítulo 4, versículo 5. O sumo sacerdote Anás. Não se pode ter dois sumos sacerdotes coexistindo juntos. Fez tanta vacaiação que já tinha dois juntos. Anás e Caifás. Alguns falam que Anás era sogro de Caifás. Então tinha dois sumos sacerdotes existindo juntos. Constituído pelo Eterno? Não. Constituído por Roma. Foi eles que entregou Yahshua para ser morto. Agora, por que o Criador tinha que colocar um sumo sacerdote aqui encostadinho em Yahshua aqui para preparar o caminho para a chegada dele? Porque no Velho Testamento fala que o sumo sacerdote colocava a mão sobre o bode ali, o bode expiatório, dois bodes. Um representava Yahshua e o outro eu creio que representava Satanás. Então, o bode, o animal, quando o sumo sacerdote, seja um bode, seja um cordeiro, quando o cordeiro ia ser sacrificado, eles impunham a mão sobre ele, o sumo sacerdote impunha a mão sobre o cordeiro, ele entrava lá dentro do templo amarrado com a corda na canela, porque se ele tivesse pecado ele morria, ele era o único que podia fazer esse sacrifício para o perdão do povo, era o sumo sacerdote, era o maior líder dentro do judaísmo ali, era o maior líder, era ele que intercedia pelo povo, o sumo sacerdote. Então, ele colocava a mão sobre o cordeiro, para que o cordeiro fosse sacrificado ali e o pecado do povo fosse transferido para ele. Na hora que ele impunha a mão sobre o cordeiro, o pecado do povo estava sendo transferido para o cordeiro. E Elrana fez isso com Yahshua. Na hora que Yahshua foi para ser emergido, ele pôs a mão sobre ele. Eu creio que ele não sabia que aquilo ali era Yahshua, mas ele estava ungido a Yahshua. É tanto que o Espírito do Eterno desceu sobre Yahshua naquela hora. E o Eterno falou para Yahshua do céu, tu és o meu filho amado em que a minha alma se compraz, o Espírito do Eterno. Então ele foi ungido naquela hora. Ungido pelas mãos, pela imposição de mãos de Elrana. E Elrana estava ungindo, consagrando ele a sumo sacerdote. E para ele começar a pregar o ministério dele. E ao mesmo tempo, Elrana estava transmitindo o pecado de toda a humanidade para cima do cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Yahshua Mashiach. O cordeiro... Peraí. Então ele estava preparando Yahshua para Yahshua ser morto naquela hora ali, do sacrifício.
Então, ele já veio na frente. Ele veio na frente. Ele era o verdadeiro sumo sacerdote, era Elhana. Aí ele fez a imersão de Yahshua. Preparou o cordeiro para poder ser sacrificado. Por isso que, quando nós lemos Daniel, capítulo 9, o segundo ungido, depois das 62 semanas, será morto ungido, e não para si mesmo. Será cortado ou ungido, e não para si mesmo. Jeremias, capítulo 11, versículo 19. Cortado, presta atenção na palavra cortado. Eu era como um cordeiro levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam, tinham um plano contra mim, dizendo: destruamos a árvore e o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Algumas pessoas falam: cortemos-los a árvore, para que não haja mais memória do seu nome. Ele foi cortado. Ele fala: não para si mesmo. Não para si mesmo por quê? Porque ele morreu não para ele mesmo, ele morreu para nós. E ele então morreu morte natural? Não. Esse aqui fala que ele morreu? Não. Mas o segundo ungido fala. Esse aqui só passa por ele, fala assim: 7 semanas se passarão até chegar ao ungido. Beleza. Continua com ele, mas não fala que ele morreu, não. Chega aqui e fala: esse aqui é cortado. Depois das 62 semanas será cortado ou ungido. Não para si. Ele ia morrer, mas não de morte natural. Ele seria sacrificado por nós. E Yahshua foi sacrificado, foi assassinado e sacrificado por nós. Então, Paulo fala assim: Yahshua é o nosso cordeiro pascual, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, eu falo sobre isso. Então, João Batista e Elhana, voltando para João Batista, ele veio para ser o sumo sacerdote. Aquela lista todinha lá para trás caiu por terra. Não tem ninguém ali que servia mais. Agora, a profecia, ela ficou completa, porque nós queríamos entender o que é isso aqui, esse ungido aqui. E algo agora mostrou para nós. É Joana e Elhana. Depois de 7 semanas, vocês vão chegar no líder. E Elhana, cada um deles era líder de famílias, lá fala. E ele se tornou o líder de todo o povo de Israel ali. E ele, esse personagem aqui, foi quem ajudou a Neemias a unificar o povo. Ele ajudou, Neemias estava unificando o povo para eles edificarem Jerusalém. Vocês têm que estar unidos, porque o inimigo está atacando, vocês têm que ficar unidos. Então, e Elhana ajudou Neemias a unificar o povo. João Batista também veio para unificar o povo de Israel, que estava perdido, sem líder, sem profeta, sem nada, perdido. Eles estavam esperando. Então, veio uma voz lá do deserto, a voz do deserto que clama. Ele veio para unir o povo. Por isso fala, ele veio para converter o coração dos pais aos filhos. Ele veio para juntar eles novamente na presença do Eterno para receber Yahshua, o Mashiach, como Salvador. Ele veio preparando o caminho. Ele veio para converter o coração dos pais aos filhos. E ele veio pregando uma palavra de arrependimento. Esse personagem aqui fala que ele e Neemias trabalhou levando o povo ao arrependimento. O livro de Esdras, capítulo 10, também fala que o povo chorou e arrependeu. Então, esse personagem aqui, ele era uma personificação de João Batista e Elhana. Ele veio no espírito de João Batista e de Elhana. E João Batista e Elhana veio no espírito de Elias. Igual falaram no livro de Lucas. João Batista veio no espírito e no poder de Elias. Então, é magnífico quando a gente passa a entender a profecia toda agora, ó, toda, até chegar aqui na morte de Yahshua, passar pela morte de Yahshua, chegar na destruição do templo na semana de número 69, final, ela fechar na Guerra de Massada, completando ela na Guerra de Massada, ano 74, e Yahweh pega essa semana aqui, joga ela para 2025, jubileu, era para ser aqui 81 a 82, agora é 31 e 32, 2031 e 32, que é o jubileu. Então, se essa data aqui está correta pelo calendário, que eu creio que agora, porque não tem mais, que eu cacei 75 lá, não acha. Só teve um irmão que falou para mim que tem 2 historiadores nos Estados Unidos lá que colocam 75. Mas o resto do mundo inteiro, quando você entra na internet, é 73 ou 74. Então, nós estamos aqui fazendo o cálculo em cima da profecia. Não adianta tentar interpretar ela fora disso aqui, que não vai conseguir nunca. Por quê? Porque é igual está escrito lá. Ele falou: sela o livro até o tempo do fim, porque a profecia vai ser revelada no tempo do fim.
E ela vai ser revelada para quem? É lógico que é para a era da igreja de Filadélfia, porque a era da igreja de Filadélfia é a era da restauração da palavra do Eterno. Então, por isso que é importante nós estarmos na visão da era. Não adianta caçar revelação em outros grupos, irmão. Não adianta você caçar revelação nem batista, nem ceia, nem preteriana, nem pastor fulano de tal, ciclano, fulano. Não, chegou a visão da era. Nós temos que estar dentro da visão para aquela era. Martinho Lutero estava naquela era dele. Era o que tinha para aquele tempo, era aquilo ali. Não adiantava caçar outro rumo, não. Tinha que estar com Martinho Lutero. Da mesma coisa, o Velho Testamento, sempre esses homens aqui ajudando e mostrando a palavra do Eterno, lendo para eles, explicando. Neemias não leu lá e teve que estar. Tá? Então, tem que estar com aquele pessoal que está com a visão da era. Se saiu fora, perde o foco, perde a revelação, perde o entendimento. É apanhando que nós amadurecemos. Nós errou muito, eu errei muito de 2017 até aqui. Mas com esse tempo, nós amadureceu, foi muito no conhecimento e na graça do Eterno, através das profecias. O Eterno foi abrindo um leque para nós. Agora nós estamos vendo o quanto faltava ainda nós aprender essas profecias das 70 semanas e das 2.300 tardes. Então, Yau é magnífico. Eu vou pegar aqui agora, já vou pular lá na frente, que eu não vou tomar muito tempo, não. Então, irmãos, vou só trazer aqui mais um detalhe aqui que eu falei em outros vídeos aí. A história do resgate, eu já falei nesses outros vídeos, ela começa lá em Gênesis. Começa em Gênesis. Vou pegar mais atrás um pouco. Hoje eu creio que Adão já foi criado com 30 anos, formado. O Eterno formou no pó da terra lá com 30 anos. E hoje eu creio que levou somente 6 meses até Eva ser seduzida pela serpente. Foi 6 meses a serpente pregando para ela, falando da palavra para ela, até ela cair. Ela foi na palavra da serpente e foi seduzida. A serpente seduziu ela. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Eu acredito que gastou só 6 meses. Por quê? Porque Adão, eu acredito que foi feito com 30 anos de idade. Aí, se eu pegar Adão com 30 anos de idade ali, o que acontece? Os judeus, eu acredito no que eles falam, nessa parte, eu acredito que eles falam que Adão foi criado no mês de Tishri. Se o irmão tiver o documento, vamos colocar na tela aí. Aí, ó. E formou o Eterno, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas um sopro de vida. O homem tornou-se, assim, uma criatura vivente, uma alma vivente. Foi no 6º dia, no 1º dia do mês de Tishri, é o 7º mês, no dia que celebramos o Rosh Hashanah, que o Criador criou Adão, o primeiro ser humano, a partir do pó da terra. Então, no mês de Tishri, o 7º mês, é o mês de Tishri. Levou-se 6 meses para ele cair. Caiu quando? Caiu no mês de Nissan. Por isso que eu falei que tudo começa em Nissan e termina em Nissan. Aí a Escritura fala que o Eterno, quando ele caiu, o Eterno foi lá e o Eterno, na virada do dia, Gênesis capítulo 3, versículo 20 e 21. O Eterno chegou na virada do dia. Isso é importantíssimo. E aí matou um cordeiro e vestiu Adão com a pele do cordeiro. O primeiro cordeiro que morreu, então, foi ali em Gênesis. Porque aquele cordeiro representava Iausha. O livro de Apocalipse, capítulo 13, fala que Iausha é um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lá quando o Eterno matou ele para poder vestir Adão com a pele do cordeiro. Ali o Eterno estava mostrando que o calendário do resgate começou na hora que ele matou o cordeiro. Na hora que ele matou o cordeiro, começou a contagem do resgate do homem e da terra. Por quê? Porque a terra foi entregue a Adão, para Adão dominar sobre os animais, dominar sobre tudo. Mas ele entregou isso de graça para o inimigo, para Satanás. Por isso que Satanás, quando ele foi tentar Iausha, ele falou para Iausha: se você prostrar e me adorar, eu te dou toda a glória desse mundo, porque a mim foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Iausha falou: arreda Satanás, porque só a Iau adorarás e só a ele prestarás culto. Então Adão entregou de mão beijada. Iausha agora tem que recuperar a terra para Iau de novo. Por isso que existe o jubileu. O jubileu no livro de Levítico é para o dono da terra, o dono antigo da terra, resgatá-la de novo. Ter o direito de resgatá-la. Só no jubileu que ele poderia resgatá-la de volta. E resgatar também o escravo. Adão nos vendeu como escravo. Após Paulo, após Saulo, falou no livro de Romanos assim: ó, eu fui vendido como escravo. Já foi vendido. Graças ao nosso pai Adão. Então, Satanás passou a ter domínio sobre a nossa carne, sobre o nosso homem exterior. Não sobre o nosso espírito hoje, mas sobre o homem exterior. Por isso que o corpo adoece e envelhece. Por quê? Porque o pecado está nele. Então Satanás tem posse no corpo. Mas Iau,
quer resgatar não só a terra de volta, mas quer resgatar o nosso corpo. Por isso que ele fala que o homem vai ser totalmente restaurado, espírito, alma e corpo. Isso vai acontecer quando? No arrebatamento e principalmente no final, quando Yahshua voltar. Por isso que eu falei que vai ter um arrebatamento. E por isso que eu falei que Paulo falou, muitos estão aguardando a redenção do corpo. Isso está onde? Romanos capítulo 8. Então, o Yahweh tem que conquistar a redenção. Resgatar é redenção. Redenção é resgatar. Ele tem que pegar de volta a terra e o nosso corpo para ele. Restaurar tudo novamente. Essa terra bagaceira que está. Por isso que fala que o leão vai comer grama. Tudo vai ser restaurado. E Yahweh tem que pegar para ele de volta. E ele vai fazer isso como? Ele vai fazer isso através de Yahshua Mashiach. Por isso que no livro de Levítico fala que o irmão pode resgatar o outro irmão, se o outro tiver caído. E Yahshua é nosso irmão mais velho. Ele vai nos resgatar. Então, ele já resgatou o nosso espírito. Agora ele está no processo de resgatar a nossa alma. No dia do arrebatamento, o corpo. Aí completou a obra. Pronto. Parte por parte. No dia que ele morreu ali, o espírito está garantido, está salvo. Aí, agora nós estamos lutando para o resgate da alma. Vai chegar o resgate total do nosso corpo. Então, voltando aqui. Adão, então, criado com 30 anos. Com 6 meses, mês de Nissan, pá. 6 meses depois. 30 anos e 6 meses, então, ele tinha. Quando ele precisou que o cordeiro fosse sacrificado por ele lá. Para ele e Eva. E aí, deixa eu passar aqui, pegar a página aqui. Então, o Eterno, ali começou a contagem. E como é que nós sabemos qual é a contagem? Gênesis capítulo 6, versículo 3. E Yahweh fala para Noé, os dias do homem serão de 120 anos. 120 anos ali, aquele pessoal ali tinha para poder até Noé começar a construir. Depois que Noé começou a construir a arca, já não tinha 120 anos mais não. Quando o Eterno falou isso para ele não tinha nem começar a construir a arca. Mas parece que lá fala que tinha 480 anos. Mas aí, depois que Noé começou a construir a arca, só faltava 70 e poucos anos, 74, 75 anos. Então, o que acontece? O Eterno falou 120 anos. Só que esses 120 anos é proféticos. É pegando de Adão até Yahshua voltar. 120 anos são, quando você interpreta eles no sentido espiritual, são 120 jubileus. Um jubileu, ele é de 50 e 50 anos. 120 vezes 50 são 6.000 anos. Eu acredito que agora eu posso até apagar aqui. Aqui. 120. Aqui, ó. 120 vezes 50 é igual a 6.000 anos. Já falei isso em outros vídeos. Quem me acompanha aí sabe o que eu estou falando. Estou falando de novo porque isso aqui vai ficar gravado para muitas pessoas ver aí depois que as coisas tudo acontecer nessa terra. Então o que acontece? Esse é o prazo. Por isso que Yahweh falou, o homem vai trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Vai plantar a terra durante 6 anos e deixar a terra descansar no 7º. A terra vai passar 6 milênios e vai entrar o 7º milênio. É o milênio conhecido como milênio sabático. É o milênio do descanso, quando a terra vai descansar de tudo que o homem fez, toda a maldade que o homem fez com ela, toda a destruição. Até os animais falam que anseiam para o milênio chegar logo. Até os animais estão gemendo, querem que o milênio chegue logo para poder a terra recuperar do estrago que foi feito em cima dela. Então, são 6.000 anos. Quando Yahweh foi lá expulsar o demônio do Gadareno, falou, qual é o seu nome? Ele falou, legião. Não manda nós para o abismo, não. Não manda nós para o inferno, não, para o abismo, não. Qual é o seu nome? Legião. Pediu para não ir para o abismo. Por quê? Porque depois de 6.000 anos, fala que um anjo vai descer do céu com uma grande corrente, vai amarrar Satanás pela perna e vai arrastar ele para o fundo do abismo. Por isso que ele falou, não nos mande para o abismo. Deixa nós entrar nos porcos. Qual é o seu nome? Legião. Legião é 6.000 soldados tinham uma legião. Então são 6.000 demônios que estavam naquele rapaz. E ao mesmo tempo ele estava mostrando para nós que vai levar 6.000 anos para eles irem para o abismo. Então 6.000 anos é o prazo. Tá entendendo? E Yahshua morreu quando? Quando inteirou 4.000 anos. Por isso que Yahweh chegou lá na virada do dia. Por que na virada do dia? Porque o Eterno, quando foi para matar o cordeiro, ele falou com Moisés, Moisés, pega ele no 10º dia. Se você pegar o 10, você vai ver que o 10 tem um 0 aqui. O 0 você não conta, não. Aí falou, no dia 14 para o dia 15, você vai sacrificar ele. Então, daqui até aqui são 4 dias, tá vendo? Ó, 4 dias. Então, o Eterno falou, guarda, pega ele aqui. Por quê? Porque o Eterno estava mostrando que o seu filho iria ficar 4.000 anos na glória. Tá vendo? Para depois ele vir morrer por nós. Então,
Então, ele veio na época certinha, 4.000 anos. Por isso o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala assim, ó, quando completou o tempo, quando completou a plenitude do tempo, e ao enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Então ele veio para fazer o resgate. Então quando ele morreu na data exata, 4.000 anos, que era a data do resgate. Ele morreu quando? Na virada do quarto milênio para o 5 milênio. Por que foi na virada do quarto milênio para o quinto milênio? Porque ele morreu na virada do 14º, do dia 14 para o dia 15 de Nissan. Do dia 14 para o dia 15 de Nissan. Moisés tinha que matar o cordeiro do dia 14 para o dia 15 de Nissan. Por que Moisés tinha que matar o cordeiro no dia 14 para o dia 15 de Nissan? Porque o dia para Israel vira no pôr do sol. Às 18 horas o dia está virando. O Eterno falou com Moisés, você vai sacrificar o cordeiro no pôr do sol, às 18 horas. Você vai sacrificar ele entre o dia 14 e o dia 15, aqui no meio, aqui, ó. Pá. Então, Ial chegou no livro de Gênesis também, na virada do dia. Na virada do dia. Moisés sacrificou o cordeiro na virada do dia. Ial morreu na virada do quarto milênio para o quinto milênio. Então, do ano 4.000 para 6.000, se Ial morreu no ano 32, vai dar quanto? 2032 fecha. Que é aquilo que eu falei lá da parábola do Gadareno. Deixa eu só ver aqui. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido. Não vou estender muito mais, porque senão vai tomar mais tempo aqui. Tem muita coisa aqui que eu poderia falar aqui, mas é isso aí. A profecia agora das 70 semanas ficou perfeita. A chave da revelação das 70 semanas em Massada. Massada é a data mais próxima que tem. Massada está logo ali, 74 anos atrás. Nós não estamos voltando lá na época de Moisés para calcular nada, não. Nós não estamos voltando lá 3, 4 mil anos. Não, nós estamos voltando ali em Massada para calcular. Quando é que vai começar a bagaceira tudo? Tudo indica que vai ser agora dia 12 de abril. Se não acontecer, nós temos que ver se nós errou em algum ponto, onde foi que nós errou, porque o ano passado, não, agora vai bater certinho. Não bateu. Nós achamos o erro. Tudo indica que é isso aí. Não é 73, é 74. Vou colocar um documento aí. Bíblia de Jerusalém. Se o irmão tiver aí. Bíblia de Jerusalém, o vídeo. Mostrando que a guerra de Massada aconteceu. Eu não sei qual é a página de cor aqui. É página 1000 e alguma coisa no final aqui. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que eu montei um vídeo aí. Se eu tiver, vai colocar. Jerusalém, página 2187. Aqui mostra que a guerra de Massada terminou no ano de 74 depois do Machia, na Páscoa do ano 74, ó. Então, está aí o documento aí, ó, Bíblia de Jerusalém, página 2187. Viu? E ela ainda fala Páscoa. Pode até aproximar aí, irmão, ó. Páscoa. Aí. Se o outro tiver outro documento e também quiser pôr na tela, também pode pôr. Então, a maioria dos historiadores coloca 73 ou 74. Aí, ó, tá vendo? Então, nós pegamos a chave da profecia. Por quê? Porque a profecia tem que começar em Neemias, passar pelo o primeiro ungido, já ganhamos a interpretação. É Joana e Alhana, depois de 7 semanas. Passar 62 semanas para a cidade ser reconstruída, pronto, foi reconstruída. Depois das 62 semanas, chegar no ano jubileu, que está logo após a semana de número 63, que é o ano 32. Seguir sequência. Chegar na destruição do templo. O povo de um príncipe, de um monarca que adivinha os romanos, destruirá o templo e o santuário. Chegou, ano 70. Chegar no ano 73, fechando-se a semana de número 69. Massada. Dali para frente agora é só deixar o calendário e ir contando ele. 7 vezes 7, jubileu. 7 vezes 7, jubileu. 7 vezes 7, jubileu. Igual eu mostrei no quadrão aí, grandão aí. 2025, abril de 2025. Pá! Abra a última semana, 2032, e Alcha voltando nas nuvens para estabelecer o reino milenar. E quem se tornar vencedor não vai nem pegar a tribulação. Porque falou, porque guardasse a minha palavra da perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro.
Os países já estão tudo em guerra. Israel já está bombardeando a Síria, bombardeou lá a faixa de Gaza, entrou naquele país do lado lá, agora já está bombardeando partes do Irã. A Rússia já não manda mais na Síria, coisíssima nenhuma, que tinha que pedir autorização à Síria para poder bombardear lá. Israel já não tem que pedir a Rússia para bombardear a Síria mais. É tanto que o livro de Isaías fala que Damasco será um montão de ruínas. Damasco já está toda espedaçando, já de tantas ficar jogando bomba lá. Agora está aí o Donald Trump para entrar, não sabemos o que vai acontecer. Mas que a Rússia vai dar meia volta, vai, porque a Rússia já está quebrando. A ONU está matando Vladimir Putin na unha, quebrando ele, segurando a guerra durante muito tempo para ir moendo a economia da Rússia. Vladimir Putin, na cabeça dele agora, ele só vai ter uma saída: descer e tomar a riqueza de Israel. Ele vai partir por tudo ou nada. Igual está lá no livro de Ezequiel: partir por tudo ou nada. Eu vou descer por quê? Porque eu tenho apoio da Turquia, eu tenho apoio do Irã, eu tenho apoio do mundo islâmico, dos muçulmanos. Vão destruir Israel, que é um país pequenininho. Pega o gás deles e o petróleo, tô bem na fita novamente. É onde ele vai cair do cavalo. Caiu o Eterno, vai eu creio que ele vai dar um sopro através do Sol, vai lançar Vênus. Hoje eu já nem vejo mais a questão de Nibiru. Vai lançar Vênus e ele vai passar fumegando perto da Terra e trazendo asteroides e lançando sobre a Terra, que vai fazer um regaço. E aí vai matar os exércitos da Rússia através da sua passagem, igual está lá no livro de Apocalipse 12. O dragão parou de frente da mulher para devorar o filho dela tão logo ele nasça. É nessa hora que o filho varão vai invocar o nome de Yahshua e será tirado da terra. Shalom de Yahshua para os irmãos. Bem-aventurado aquele que teme a Yahweh e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Eis que assim será abençoado o homem que teme a Yahweh. A tua mulher será como a videira, frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme a Yahweh. Yahweh te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Yahweh em todos os dias da tua vida. Assim será abençoado o homem que teme a Yahweh, e verás os filhos de teus filhos e a Shalom sobre Israel.